invocar a raiz desejada. Como sendo Simiromba, o oráculo de Simiromba, Araquém, na linha de Simiromba. Araquém é o oráculo de Simiromba. É a cabala do oráculo de Simiromba, quer dizer. Adonis, na linha de Araquém. Oner, na linha de Adonis. Eridã, Alufã, Aquinatão, Edelã. São 7 raios simétricos, tá? O sol simétrico que vocês veem. Essas raízes que formam o nosso sol iniciático trabalham na cabala de Ariano ou no adjunto de Jurema. Isso em sintonia individual. Meu filho, tudo que o homem possui é a sua própria alma. Portanto, vamos ilustrá-la. Vamos nos manter unidos para que a voz de Deus se torne viva entre nós. Meu filho, o fogo chega perto da sombra e não a queima. O teu pensamento acerca dos outros deve ser verdadeiro. Aquele que quiser trilhar a senda terá que aprender a pensar por si só. As saídas são as mais dolorosas do que as entradas. Dolorosa pelo frustramento que as irrealizações nos casos nos produzem. Meu filho, grandes revelações nos esperam. Quando falamos do que é um conhecimento de cabala, é preciso saber até a hora de falarmos do assunto, porque cabala é uma ciência mística que não permite o emprego a homens pretensiosos e vaidosos. No caso, é um desastre. Dizem que o mundo está quase preparado para a grande mensagem. Nunca os poderes tiveram ou não encontraram tanto acesso e também nunca tiveram tão bem próximo do homem. A cabala precisa de liberdade de agir. É importante dizer, sinto necessidade, que imprima na vossa mentalidade a significação da palavra cabala. No nosso ritual, a cabala é o leito das forças decrescentes místicas. Quando falamos das forças da cabala, queremos nos referir às forças dos poderes superiores. Quando falamos dos espíritos da cabala, nos referimos aos espíritos que vivem nos planos superiores de desenvolvimento. Como citei acima, Olorum, força máxima que nos impede a muitos desatinos. Cada tema desses citados acima terão de viver na ponta da língua, pois muito breve seremos solicitados insistentemente por todo esse mundo, como eu já os respondo. Na nossa doutrina, meu filho, encontrarás o fundamento de todas as coisas em detalhes e em melhores condições, não só do instrutor, como de sua própria condição de missionário. Todavia, tudo isto é força brutal, e nós somos o filtro, somos nós que refinamos. Olorum, oráculo, deuses da guerra, do fogo, da água, do ferro. Ponto de partida das 3 forças universais. Irfã, mensageiro de orixás, cavaleiro ligeiro. Orixás, dos Oxambi, deuses da cura, lança vermelha. Chapanã, ou lança negra, justiça fatal. Simiromba, deuses do amor, na lei de causa e efeito. Não tem vínculo na linha de Chapanã, porém trabalha na linha ou junto à linha com o Oxambi, lança vermelha, Irfã, cavaleiro ligeiro. Sim, meu filho, porém você já pode ir começando a analisar os aspectos ou sentimentos dessa raiz milenar que, segundo as normas de Deus, se desenvolve consciente ou não, vive a manusear suas forças e sua lei. Se trabalharmos bem ou pelo bem, temos todas essas forças. Se trabalharmos errado, temos orixá Chapanã, lança negra. Não pretendo fazer aqui o que a igreja não fez. Porém,
cultivar e fazer renascer o espírito da verdade. Confirmar tão somente a esse respeito qual foi o espírito cujo secretismo se fez dos iniciados. A ciência oculta, cuja ciência parou, tal é o estado de endurecimento das consciências. Jamais se viu tanta riqueza e tanta miséria. Vivemos o extremo. O que temos desse conhecimento nos servirá neste e no outro plano. A Mãe em Cristo, que vos deseja sorte, no Espírito da Verdade, tia Neiva. Vale do Amanhecer, 28 de outubro de 1977. Procurem ter essa carta. De vez em quando leiam. Aos pouquinhos, vocês vão me entendendo. Sabe Deus. E espero que ela ajude muitos na vossa vida, na vossa jornada. Vamos começar um pouco a outras, não? Estão ficando com o programa atrasado já. Conduta doutrinária. Pois o espírito na terra está sempre indeciso entre as solicitações de duas potências, sentimento e razão. Para terminar esse conflito, é preciso que a luz se faça em nós. Quando estamos em paz com a gente mesmo, nada nos atinge. Vamos, meus filhos, equilibrar os três reinos de nossa natureza e pagarmos com amor o que destruímos por não saber amar. É a mesma história. Paga quem deve, cobra quem tem crédito. Não tem outra saída. É sempre essa história e será sempre, porque não tem outra. O que gera dor? Vocês vejam bem. Nós habitamos um corpo animal, sujeito às leis da natureza, às leis da terra. Quer dizer, se nós transgredirmos as leis da natureza, nós não seremos felizes e não vamos nos evoluir. Por outro lado, a alma nos puxa para o lado da evolução. E nesse conflito, dos prazeres da terra e da evolução, é que gera impacto e gera dor. Como que nós poderemos entender isso melhor dentro de nós? Nos evangelizando. Não é pegar a Bíblia e ficar lendo a Bíblia, não. Isso não vai resolver. Nos evangelizando, observando outros irmãos, outros seres encarnados, sabendo sentir a dor que eles sentem, as necessidades que eles sentem, sempre dá uma olhadinha para trás. Eu vejo tantos, às vezes, bravejando, reclamando. Mas, meu irmão, olha para trás, só um pouquinho, que você vai ver que há espíritos em muito piores condições, sempre piores, sempre piores, sempre piores, sempre piores. Você pode poder citar milhares que estão pior que você. E tem mais, não tem uma doutrina, não tem onde se agarrar, não tem nada. Meus irmãos, a melhor coisa que pode acontecer para um ser reencarnado que nem nós é deitar à noite, né? E dizer assim, bom, se for essa noite está tudo bem, não tem problema. Se eu não fiz o que devia, fiz o que pude. Isso que importa. E é isso que nós vamos levar, não vamos levar mais nada. Os valores são necessários. O dinheiro é necessário. Nós temos responsabilidades do conforto dos nossos filhos, das esposas, dos familiares, dos funcionários, enfim, cada um somos responsáveis. Mas o nosso pão tem que ser suado. Suado, meus irmãos. Ficar cruzado, olhar para o céu, não vai materializar nada. Bom, eu vou trabalhar espiritual agora 3 meses todo dia para ver se arranja emprego. Não vai arranjar nunca, porque vai ficar doente, vai ficar desequilibrado. Porque ninguém aguenta trabalhar todo dia numa corrente obsessiva que nem a nossa.
vai liberando energia, vai liberando energia, o plexo físico não tem tempo de repor, está desequilibrado, fica pior ainda, acaba ficando obsediado, acaba adoecendo. As coisas, meus irmãos, é procurar um equilíbrio interior, é procurar se conhecer cada dia um pouquinho, por mais dolorido que seja, se conhecer. Porque o que nos traz aqui é isso, nós não conhecemos. O dia que nós conhecermos, nós não precisamos reencarnar mais. O problema está resolvido. O problema está resolvido, não há necessidade. Nós não nos conhecemos. E é interessante, mas quem nos cerca nós conhecemos a todos os seus defeitos, tudo. As virtudes a gente não vê, mas os defeitos, nós somos mestres nisso. Isso é atraso, isso é falta, é desamor, porque nessa hora nós estamos emitindo uma energia difícil. Essa energia vai chegar nessa pessoa. Essa pessoa tem um mentor, tem a lei do retorno, aquela energia volta para você. Quer dizer, afinal o que nós estamos fazendo? Nós estamos expelindo veneno contra nós mesmos. Essa que é a realidade. Vocês podem observar, o ser humano está passando por uma faixa kármica difícil. Quanto mais ele esperneia, mais difícil ela se torna. À medida que ele vai aceitando, ela começa a desaparecer. Por quê? Porque ela foi feita para atingi-lo. Quando não atinge mais, resolveu o problema. E quem pode resolver esse problema? Nossos mentores ilustrando o banco aí, traz de conselho? Não, nós. Levando a nossa vida, raciocinando e analisando o que está acontecendo dentro de nós, manipulando energia nos trabalhos mediúnicos e tocando a vida para frente. Ah, fica uma cicatriz. Lógico, toda grande dor tem uma grande ferida. A cicatriz fica, mas o tumor é extirpado. O que se prefere? Ficar com tumor ou com cicatriz? Passado o tempo, se dizer, eu tive um tumor tão feio aqui, ó, tá aqui o sinalzinho, ó. Já não te incomoda mais. E para curar um tumor, tem que rasgá-lo, sair aquela porcaria toda para fora, que senão não sara. E dói. Claro que dói. Se paga dívidas, não é com sorriso, não, é com dor. E se evolui com dor. Seja ela física, seja ela moral, seja ela material, mas o caminho é esse. A cada dia que se consegue transpor uma barreira desta, quando chegarmos na outra, ela é maior, sempre será maior, mas nós já estamos mais fortes. Chega na outra, pode ser maior, mas nós já estamos muito mais fortes. E tem uma coisa, não tememos olhar para trás, pois que já adquirimos autoconfiança em nós. Começamos a nos conhecer, sabe Deus? Eu falei para vocês que eu ia melhorar. Jaguares. Força centrípeta e força centrífuga. Está naquela carta anterior, lembra? Né? Nós vemos na passada, né? O que é, vejam bem, força centrífuga e força centrífuga. Também são dois movimentos universais. O nêutron, imaginem um dia nublado. Ou melhor, um dia que você levanta cedo e tem nevoeiro. Tem nevoeiro que está mais alto, você enxerga mais longe, tem outro que está mais baixo, você enxerga muito pouco. Caminha 10 metros, você sobe no nevoeiro, não vê mais ninguém. Não é assim? A finalidade do nêutron é dividir planos e nos proteger da radiação solar. Se não fosse o nêutron sobre a Terra, isso aqui estava tudo esturicado e nós juntos. Ele que filtra os raios solares. Simultaneamente, ele é um divisor do físico para o etérico. E no etérico ele também é um divisor.
Você pode chegar no etérico e não enxergar nada ali. Tem outro ali, você não vê porque o neutrão não permite. Está entendendo? E pela pressão, está entendendo? Sobre a Terra, pelo movimento da Terra, ele nos mantém. Né? A Terra gira, não gira? No entanto, nós não sentimos isso. Nós não desgarramos para o abismo. Por quê? Porque o neutrão não permite. Tudo aqui, meus irmãos, é energia. Não existe energia boa ou energia ruim. Também ela está aqui esparsa, ela não é condensada. Está aqui a energia. Né? No momento em que você aspira, ó, você absorve essa energia. É o movimento centrípeto. Essa energia vai para o teu plexo, para os 3 reinos da natureza. Aí ela é manipulada, condensada. Dependendo do grau de desenvolvimento daquele médium, o ectolítio dele filtra essa energia, uma energia especialíssima. E você emite na força centrífuga. Um chakra, outro chakra, outro chakra. São 3. Emite na horizontal. Você não emite na vertical assim, não. Você emite na horizontal aqui, ó. Aí você já está emitindo uma força manipulada. Uma força condensada com o teu ectoplasma. É a força vital do jaguar. A força manipulada por um plexo iniciático. De um homem iniciático. Quando eu falo homem, eu falo das ninfas também, sabe Deus? Tá? Iniciático. Essa é a energia que nós emitimos, que atinge um sofredor, e ela queima que nem fogo. Mas ela vai quebrando toda aquela coraça. A força do sofredor está exatamente na coraça, no ectoplasma pesado envolto em torno dele. Ela atinge e aquilo vai arrebentando, vai caindo, vai desmontando. E aos poucos a mente dele começa a entrar numa outra sintonia, numa outra faixa vibratória. Movimento centrípedo quando se aspira, centrífugo quando você faz esse movimento o dia todo. Aspira automaticamente, sabe Deus? A razão de não poder bebida alcoólica, não poder tóxico. O que há mais precioso em nós é o nosso plexo, é o nosso centro coronário, tá? O que é o eixo da nossa natureza, o eixo solar. Tudo bem, nós temos, como eu expliquei para vocês, são 3 esferas, né? Nosso plexo, funcionando em harmonia. Imaginem que as 3 esferas apoiam um eixo por dentro de nós, tá? Vamos furar, meter um negócio aqui que chega até aqui em mim, ó, por dentro. Então, esse eixo, ele equilibra exatamente o chakra da vida e da morte. É aqui, ó, ele fica aqui, ó. E aí que reside a harmonia do ser. Aí que reside o teu controle. Nunca você vai poder manter isso retinho. Ou está um pouco, nunca positivamente, ou um pouco baixo negativamente, tá? Ele sempre oscila. Às vezes você está muito bem, mas os mentores estão precisando da sua energia para passar um espírito. O próprio mentor te cutuca, te desarmoniza para que você baixe o padrão para que aquele espírito passe. E às vezes você diga, mas por que eu fiz isso? Eu estava tão bem, agora ainda estou com dor de cabeça. Né? O outro diz, eu estou com um negócio no estômago esquisito, eu estava bem. Sabe que eu comi alguma coisa que não fez bem? Essa história toda. Tá? Então vejam bem, é a harmonia do ser. E essa harmonia, no que reside a força do médium? Não é força positiva que evolui o médium. Pelo contrário, são as correntes pesadas, se ele tiver que vencer. Por quê? Porque você sente o desequilíbrio seu, a atuação, e você vai fazendo um esforço imenso para equilibrar. Nesse esforço, você está fazendo o quê? Você está desenvolvendo seus chakras, né?
desenvolvendo o seu plexo, você está aumentando a carga de absorção de energia e está emitindo uma força manipulada em maior quantidade, tá? Com isso, o teu plexo vai se organizando cada vez mais. Porque no fundo, meus irmãos, no fundo, o importante é a energia que nós emitimos. É o refinamento desta força. Sabe Deus? O mestre, ele pode emanar milhares. Vejam bem, não basta falar. Falar é fácil. Emanar já é mais difícil. Fazer com que aquilo que você emite alcance as mentes, os corações das pessoas é mais difícil, dos espíritos. Por que o mestre consegue alcançar o coração das pessoas? Porque ele é pequeno, ele tem uma energia que envolve as pessoas. As pessoas gravam aquilo que ele falou. Passado 10, 15, 20 anos, ele está se lembrando daquilo do mesmo jeito. Por que ele se lembra? Porque aquela energia que foi emitida com amor. Às vezes ele não ficou muito satisfeito com o que ouviu, mas assim mesmo ele guardou. Sabe Deus? Então a doutrinação, você veja bem, doutrinar, emanar e curar. Só doutrinar, da boca para fora, não fizemos nada, mestres. Se fizeram foi muito pouco. Sabe Deus? O interoceptível exatamente é essa linha aqui, é a balança, tá? Aqui que é o interoceptível, sabe Deus? É interoceptível. Então, o que é um chakra? Só para você ter essa ideia. Vocês imaginem um ventilador. Não tem a hélice do ventilador? Imagine que aquele ventilador tivesse, exemplo, 7 eixos completos de hélice. Uma girando para um lado, outra girando ao contrário. Outra girando para um lado, outra girando ao contrário. Ao mesmo tempo, simultaneamente. Enquanto a primeira hélice está girando assim, lá na frente a outra girando ao contrário, outra de novo para cá, e assim, infinitivamente. É assim que funcionam os chakras. Eles são, quando são ativados, eles entram em sintonia com o mundo etérico. São antenas hipersensíveis. Sabe Deus? Bem entendido, se mundo etérico pode ser um mundo evoluído e um mundo involuído. O que é ectolítrio? Já falamos dele, mas só para repisar. É o corpo fluídico que guarnece os 3 reinos da nossa natureza e também se desloca do nosso perispírito e continua vivo junto ao corpo após a morte. Isto é, junto ao centro nervoso. É o que chamamos junto à herança transcendental. Sabe Deus? Vem cá, são 11h30. Eu vou pular a colônia e nós vamos falar sobre a força do retiro e eu vou ler essa carta, tá? E colônias, origem e plano, nós deixamos para a próxima. Já estão com a mente avançada e eu gostaria que os senhores pudessem formar um quadro o mais aproximado possível, porque é onde toda noite a gente vai, é onde a irmã se mexe, tá entendendo? E então eu gostaria de fazer uma cultura com os senhores da próxima e melhor. Então nós vamos falar sobre o retiro, vou ler a carta para adiantar, né? E na próxima reunião a gente volta e fala sobre colônia, tá bem assim? E